Salve pessoal do primeiro ano, fazer a correção aí de alguns exercícios que eu deixei na aula passada, tá? O primeiro exercício, o enunciado, esse aqui, né? Transforme os expoentes fracionários em radicais. Então, o primeiro item, 5 elevado a 2/4. Primeiro, se eu olhar aqui o expoente, 2/4, é a mesma coisa que 1/2, simplificando, tá? Tem que tentar lembrar, sempre que houver a possibilidade de simplificar uma fração, a gente faz isso, tá bom? E aí a gente verificou que todo expoente fracionário meio é a mesma coisa que a raiz quadrada. Ou seja, o denominador 2 vira o índice, aí nós não escrevemos, porque já estou mencionando que é uma raiz quadrada, e o numerador 1 vira o expoente aqui. E em matemática nós não temos o hábito de escrever o expoente 1. Aí depois tem um, que eu acho que é o segundo aqui, ó. É menos 3 elevado a 4/3. Vou abrir aqui a minha raiz, né? O radical. O denominador 3 vira o índice. Como o número é negativo, vou mantê-lo dentro do parênteses. E o numerador 4 vira o expoente, certo? Eu ainda posso resolver aqui dentro. Ó, menos 3 elevado a 4 dá 81, mas não há necessidade. E tem mais um aqui, ó, que é uma fração. 5/2 elevado a meio. Abra minha raiz, expoente meio. Então, vai virar raiz quadrada. Raiz quadrada de 5/2. Beleza? Depois tem um outro exercício aí, que é o número 2. O enunciado diz isso aqui, ó. Transforme os radicais em expoentes fracionários. Então, vou pegar aqui o segundo item. Tá, raiz quadrada de 2 elevado a 7. Fica 2. Vamos pensar aqui, ó. Cadê? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, quem está como expoente é o 4, ele é o numerador, certo? Então, o 4, que virou numerador, no caso aqui vai ser o 7, certo? E o índice 2 vem para baixo. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 7 é 7/2. E aí eu vou pegar aqui uma fração. Raiz quadrada, índice 15, 2/9 elevado a 3. Então, eu vou manter a minha fração, que é 2/9. E meu expoente vai ser o seguinte, ó. O 15, que é o índice, ele vira denominador, e o 3, que é o expoente, vira numerador. Então, fica 2/9 elevado a 3/15. Porém, a gente pode... Aqui não está dando para ver, desculpa. Porém, a gente pode simplificar, né? 3/15 eu posso simplificar por 3. Então, se eu simplificar aqui por 3 e aqui por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e 15 dividido por 3 dá 5, certo? E aí, tem um outro exercício que eu deixei para vocês resolverem as equações exponenciais. Bom, para resolver as equações exponenciais, o primeiro item aqui, ó, 2 elevado a x igual a 128.
eu tenho que deixar a base do primeiro membro igual à base do segundo membro. Então, eu devo pensar, o 128 deve ser escrito numa base 2, né? Então, eu vou fazer meu esqueminha aqui, ó. Ficar 2 elevado a x igual... O 128 na base 2 é 2 elevado a 6. Ah, como é que você sabe, professor? Deixa eu fazer um rascunho. Eu vou decompor o 128. Ó. Se você sabe de cabeça, beleza. Senão você tem que decompor. Então, eu fiz isso. Ó. 128 dividido por 2. 64. 64 dividido por 2. 32. 32 dividido por 2. 16. 16 dividido por 2. 8. 8 dividido por 2. 4. 4 dividido por 2. 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Falei 2 elevado a 6. 2 elevado a 7, desculpa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, ó, fica 2 elevado a 7. Então, no lugar do 128, tu vai escrever quem? 2 elevado a 7. A partir do momento que as bases, ó, estão iguais, a gente faz a igualdade dos expoentes. Então, eu pego o expoente do primeiro membro, que é o x, igual, pego o expoente do segundo membro, que é o 7. Então, o meu valor aqui é 7. E escrevo o meu conjunto verdade, ou seja, 7. Professor, mas precisa fazer tudo isso? Eu sei que se eu pego 2 e elevo a 7, dá 128. Não, você pode colocar direto, não tem problema, tá bom? O próximo aqui, ó, 5 elevado a x igual a 1 sobre 125. É importante, eu pedi para vocês no vídeo anterior estudarem a questão das potências, tá? E potência, você tem que saber um pouquinho da tabuada, tá? Isso ajuda. Então, se você olhar, ó, o número 125, ele pode ser escrito na base 5, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, 5 elevado a x igual 1 sobre o 125 na base 5 é 5 elevado a 3, certo? Agora eu tenho que inverter essa fração aqui. Desculpa, ficou parecendo 13, foi o risco da caneta. Agora eu tenho que inverter a minha fração. E isso é um conteúdo do ensino fundamental, tá? Fica 5 elevado a x igual... Se eu inverter aqui, ó, o 5 elevado a 3, ele vai subir, ou seja, vai virar um numerador. Só que aí, ó, toda vez que eu faço essa inversão aqui, ó, inverto esse negócio, o expoente, ele é positivo, ele fica negativo. E aqui embaixo, ó, ficou o número 1. Eu não vou colocar o número 1, tá? Tem aluno que gosta de fazer isso aqui, ó. Mas não precisa, tá? Esse número 1 virou denominador. Então, ó, as bases estão iguais. Eu vou colocar x igual menos 3, que é a minha resposta. Beleza? Conjunto verdade, menos 3. Agora aqui eu tenho 0,01 elevado a x igual a 1000. Bom, isso aqui é um pouquinho diferente, porque não dá para escrever nem esse na base 1000 e nem esse na base 0,01. Mas eu posso escrever na base 10. O 0,01 é 10 elevado a menos 2, certo? Vamos ver por quê. Ó. Rascunho aqui. 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. O 100 é 1 sobre 10 ao quadrado. Fazendo o inverso aqui, fica 10 elevado a menos 2.
fiz rápido mesmo, para vocês estudarem. Isso também é assunto do ensino fundamental. Coloco o parênteses e o x. Por que eu devo colocar o parênteses? Porque aqui, ó, o número está escrito como decimal. Agora, aqui eu escrevi ele na forma de potência. Então, eu tenho que colocar o parênteses para dizer que esse número está sendo elevado a x, tá? O vídeo está ficando grande. Não gosto disso. E o 1000 é 10 elevado a 3. Bom, finalizando. Potência de potência. Eu vou ter que pegar esse menos 2 e multiplicar por x, né? Potência de potência. A gente multiplica esse expoente por esse. Então, fica 10 menos 2 vezes x menos 2x igual 10 elevado a 3. Posso fazer direto, professor, sem colocar o parênteses, escrever direto menos 2x? Claro que pode. As bases estão iguais, então eu vou fazer a igualdade dos expoentes. Menos 2x igual a 3. Então, x é igual, o menos 2 multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Vai ficar 3 sobre menos 2. Essa é a minha resposta. E aí vocês colocam aí o conjunto verdade, tá? E tem um outro aqui, ó, que é o último. Eu vou mexer na fração, certo? A importância, de novo, de saber da tabuada, saber das potências. O número 8 eu vou escrever na base 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x menos 3 igual a 1 sobre o 8 na base 2 é 2 elevado a 3. Agora, eu vou inverter essa fração, certo? Não mexi no primeiro membro ainda. 2 elevado a x menos 3 igual, invertendo 1 sobre 2 elevado a 3, fica 2 elevado a menos 3. As bases estão iguais e eu vou fazer a igualdade dos expoentes. O expoente do primeiro membro é x menos 3. Então, vou escrever aqui, ó, x menos 3 igual o expoente do segundo membro, que é menos 3. Isso vai ser equivalente. X igual menos 3. Esse menos 3 positivo passa para o segundo, negativo passa para o segundo membro positivo. Portanto, x é igual, aqui eu tenho uma soma de dois números opostos, é 0, certo? Então, meu x vai ser 0. Conjunto verdade, 0. Ok?